Boa tarde, tudo bom, gente? Vamos abrindo aí a transmissão, interações online, conclusões e arremates. Então hoje a gente vai... Oi, Marcos, tudo bom? Boa tarde. Hoje nós vamos, Ana Paula, bem-vindos e bem-vindas, Geisa. Hoje nós vamos fazer boa tarde. Tudo bem, Marcos? Passado bem. Gabriel, Mariana, obrigada, gente. O objetivo hoje é fazermos essas conclusões e arremates das interações online. Uma das coisas que tem aparecido, né, tanto nas sínteses, em algumas sínteses, como nos comentários, junto com os formulários, algumas pessoas têm trazido a dúvida de o Quem Sabe Faz a Hora. É um grupo de extensão que reúne os principais, os dois, vamos dizer assim, pensadores principais em relação ao estudo do inconsciente, né? Freud e Jung, como nós explicamos no começo das nossas, quando abrimos as interações. Então, no imaginário das pessoas, claro, e isso não está equivocado, as pessoas pensarem que ao longo das interações seria psicanálise e psicologia analítica. E não teriam outros temas. Então, quando a gente faz uma inscrição para um trabalho, a gente sabe o tema do trabalho e a gente vai querer, obviamente, que tenha, mesmo que não tenha uma ementa, mas que tenha o conteúdo a partir daquilo que o trabalho se propôs a fazer. Então, de fato, nossas interações, elas tiveram como ênfase principal a psicanálise e a psicologia analítica. Eu diria a psicanálise não só de Freud, a psicanálise lacaniana também, como Larissa trouxe, e basicamente a psicologia analítica, basicamente Jung, né? Nós não falamos dos pós-jungianos. Citamos alguns, mas não falamos das teorias pós-jungianas. Falamos basicamente da teoria junguiana, como Jung trouxe a concepção e a criação da psicologia analítica. No entanto, nós elencamos alguns convidados, nós trouxemos alguns convidados que falaram de outras linhas analíticas, né? Quem acompanhou aí do começo ao fim pôde perceber isso, que trouxemos colegas profissionais que falaram de outras linhas. E agora eu quero trazer um pouco da justificativa dessa presença desses convidados e convidar vocês também para fazerem uma reflexão junto comigo. A pergunta principal: essas teorias que nós trouxemos, elas não têm nada a ver com a psicologia analítica e com a psicanálise? Então essa é uma pergunta importante para a gente problematizar aqui. E eu vou tentar, nessa primeira etapa da transmissão, das interações, falar um pouco sobre a conclusão desse trabalho e falar um pouco sobre esse percurso e a pertinência desses outros convidados aqui com a gente, para que vocês possam entender, quem ainda eventualmente pode ter alguma dúvida, que trouxe esse questionamento, e como eu disse no início, não é um questionamento errado, mas só para a gente seguir uma linha aí de raciocínio. O que acontece? Eu vou trazer um pouquinho, vou fazer rapidamente um apanhado da nossa escolarização. A escolarização começa na educação infantil, sendo que a educação infantil não faz parte da escolarização obrigatória, certo? A criança pode fazer educação infantil ou pode entrar diretamente no primeiro ano, que antigamente era a primeira série, depois com a alfabetização virando o primeiro ano, no primeiro ano do ensino fundamental. Aí sim começa a fazer parte do currículo obrigatório escolar. Mas sabemos que, diante das demandas da contemporaneidade e da sociedade, as crianças, na maioria das vezes, elas estão em escolarização desde muito pequenas, na educação infantil, certo? Ou pré-escola, como queiramos chamar. Quando ela está na educação infantil, essas disciplinas que ela vai trabalhar, elas são chamadas, o nome que se dá nos referenciais curriculares nacionais o nome dado oficialmente são sequências didáticas. As crianças de educação infantil, elas não têm disciplinas,
elas não têm português, matemática, história, geografia, né, ciências sociais, elas não têm essas disciplinas, elas têm sequências didáticas e elas vão trabalhando através da experimentação. O trabalho que vai ser sendo feito na escola é muito pela experimentação que as crianças vivem. Portanto, não existe essa preocupação em separar disciplinas, em trazer, em pegar a cabecinha das crianças e dividir em caixinhas e dizer assim, olha, agora você vai fechar a caixinha de matemática e você vai abrir a caixinha de língua portuguesa. Agora você vai fechar a caixinha de língua portuguesa e você vai abrir a caixinha de ciências sociais. E assim por diante. Na educação infantil não é assim. A educação infantil normalmente é uma professora, né, às vezes com um auxiliar, com uma outra educadora, que é auxiliar do desenvolvimento, as ADIs são também educadoras, né, auxiliar do desenvolvimento infantil, e a criança vai aprendendo com a experiência e vai agregando conhecimentos, vai agregando, e a gente sabe que no desenvolvimento da educação infantil, qual é a tríade? O tripé: cuidar, educar e brincar. Isso está nos parâmetros curriculares, nas referenciais curriculares nacionais. A criança precisa ser cuidada, ser educada e precisa basicamente brincar. A ludicidade é muito forte na educação infantil. Muito bem. Quando ela vai crescendo e ela vai entrar no primeiro ciclo do ensino fundamental, aí começa essa separação. Muitas vezes não é uma separação pelos professores. A criança no primeiro ciclo do ensino fundamental, ela não tem professor de português, professor de história, professor de geografia, não. Normalmente ela tem uma professora que dá as matérias do núcleo, chamadas do núcleo comum, né? Português, matemática, história, geografia e ciências, né, em geral. Ciências sociais, ciências naturais. E a criança tem, às vezes, um professor de educação física, um professor ou professora de música, professor ou professora, né, de música, de educação física, de artes, e por aí vai. Algumas escolas têm informática, tem outras atividades. E a criança, no primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, ela tem as disciplinas mais ou menos separadas, mas ela não vai tendo um professor para cada disciplina. Mesmo assim, ela já vai começando a ficar com a cabecinha separada em caixinhas. Essas caixinhas a escola vai trazendo, e a escolarização inventou que o conhecimento deve ser departamentalizado. Isso foi inventado, gente, pelo processo de escolarização. Nossa cabeça, nossa mente, ela não é separada, ela não é departamentalizada. Agora eu vou pensar somente no conhecimento de ordem da linguagem. Né, da linguagem escrita, da linguagem falada. Daqui a pouco vocês vão, esperem aí que agora eu vou puxar a caixinha do raciocínio lógico matemático, aí eu não penso mais na linguagem, né? Daqui a pouco eu vou fechar essa caixinha do lógico matemático e vou abrir a caixinha das ciências naturais para pensar como é que a natureza se comporta, os animais, os vegetais e tal. E depois eu vou pensar na sociedade. Então eu vou fechar a caixinha das ciências naturais e vou abrir a caixinha das ciências sociais. Como se esses conhecimentos eles estivessem separados. Nós somos educados, nós somos escolarizados a partir de uma visão cartesiana. Que as coisas não estão interligadas, é um abre e fecha danado, quer dizer, você não tem a interação entre essas disciplinas, elas não existem. Dificilmente os professores, né, do ensino fundamental fazem essa relação, como fazem lá na educação infantil, que a professora, a escolarização da educação infantil não está preocupada em falar o nome disciplinas, mas depois começa essa separação. Quando a criança ingressa, quando a pré-adolescente ingressa no 6º ano do ensino fundamental, essa separação ela ainda é mais incisiva, porque aí a partir daí ela começa a ter professores de cada disciplina. Aí ela vai ter um professor de português, professora, um professor ou professora de ciências, um professor ou professor de história, não é assim? E ela vai até o 9º ano e até, na verdade, o 3º ano do ensino médio, com essa separação, onde cada professor dá conta do seu território de conhecimento e não dá conta do outro território. E o que é mais incrível é que exige que a criança dê conta de todos os territórios, né? Mas a criança, o pré-adolescente e o adolescente vão receber esses conhecimentos, acabou a aula, dá, né? Bate
a sineta lá, bate o sinal, vai vir a próxima aula, o tempo da primeira aula, o tempo da segunda aula, inclusive nas escolas já de ensino médio. Os adolescentes podem entrar na segunda aula, na terceira aula, perderam a primeira aula porque chegaram atrasados, enfim, podem entrar depois, mas perderam aquele conteúdo do outro professor. O professor, a professora sai da sala de uma determinada disciplina, fecha-se aquela matéria e abre-se outra. Por um lado, a gente entende que o conhecimento ele precisa ser de alguma forma departamentalizado para que a gente faça um foco. Mas depois que a gente entendeu que a gente precisa focalizar cada área do conhecimento, a gente precisa aprender a juntar novamente. Juntar novamente, ou seja, estabelecer relações entre eles, entre os campos de aprendizagem. E aí a gente tem um trabalho gigantesco na universidade para fazer com que o estudante comece a pensar, a mexer na cabeça do estudante para ele se conscientizar que as coisas não existem separadamente. Essa separação ela foi didática, ela foi metodológica, ela foi feita pelo método científico, para que você possa dar um zoom em cada uma das disciplinas. Mas nós deveríamos, como professores disciplinares, realizarmos a interdisciplinaridade. Então eu, por exemplo, sei lá, sou professora de língua portuguesa. Eu tenho que fazer alguns links com história, com geografia, com áreas afins e fazer links, inclusive, com áreas que não transitam tanto na língua portuguesa, como é o caso da matemática. Então, tá travando, Ana Paula? Tá travando para todo mundo? Ou para Ana Paula, ela tá dizendo que tá dando pequenas travadas aí. Sinalizem para mim se tá travando para vocês. Para mim aqui não tá travando. Aqui tá correndo naturalmente. Para Mariana tá bom. Ok. Então vamos vendo, né? Se travar, a gente vai vendo como é que faz. Ok, obrigada, Lua. Não tá travando para Lua. Obrigada. Então, obrigada, Ana. Valeu. Então, gente, o que acontece é isso. Há uma cisão que é para a gente poder transitar nesse viés que eu estava explicando aqui para vocês sobre o método científico. Não tem problema, mas cada professor, cada professora deveria se apropriar um pouco de outra área do conhecimento para fazer essa relação. E aí nós vamos criando, então, ideias que possam incorporar a chamada interdisciplinaridade. Então a gente faz projetos, faz feira de ciências que envolve também a linguagem, que envolve também projeto de matemática, que envolve... E aí os professores dialogam, fazem reuniões para planejar como é que vai fazer essas atividades interdisciplinares, mas a cabeça do estudante já está muito fechada, porque foi fechada pela escola. Foi desenvolvido um trabalho que separou que separou essas relações entre as disciplinas, compreendem? E a gente chega na universidade também com essas caixinhas. A gente tem uma aula de um professor, né, que aí vou chegar agora na universidade, vocês estão, sei lá, estudando um assunto dentro da área da psicologia, estão estudando comportamento humano. Então, um professor vai trabalhar à luz da TCC, né, terapia cognitiva comportamental, o outro vai trazer o comportamento humano, incluindo o inconsciente, psicanálise, psicologia analítica e outras abordagens. O outro professor vai dar mais ênfase à parte social do comportamento, então vai trazer o viés da psicologia social, e por aí vai, cada professor com seu viés, e os estudantes que se virem, desculpem, para fazer seus links e dar seus pulos para entenderem que as coisas estão interligadas. Então, quando a gente propõe interações dessa natureza, que trazem outros saberes, que propõe quebrar, porque já quem sabe já quebrou até essa questão da psicanálise e da psicologia analítica, que poucas pessoas fazem essa relação entre essas duas linhas. Há muita rivalidade, na verdade, assim, aquilo que eu falava no começo para vocês, em relação ao que trabalha mais, quem aprofunda mais, o que faz. Jung trabalhou espiritualidade, então porque ele fez isso, ele foi melhor que Freud. Essas bagunças, no sentido de que uma é melhor que a outra, ou uma é mais adequada que a outra, ou uma atende melhor, ou uma é mais contemporânea, ou uma se voltou mais profundamente para um tema.
ainda que tenham se voltado, cada uma tenha se voltado especificamente para temas que a outra não olhou, não significa dizer que aquela outra é mais pobre do que essa que olhou. Portanto, a gente já teve uma ousadia de que é esse diálogo entre psicanálise e psicologia analítica. Agora, o diálogo, entendendo vocês, assim, que não seria todas as interações, nós falaríamos de psicologia analítica e de psicanálise. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de psicanálise e psicologia analítica. Não sei se vocês entendem isso, porque isso é da ordem de uma linha chamada transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, ela não é nem a disciplinaridade, nem a interdisciplinaridade, nem a multidisciplinaridade. Ela é trans porque ela transcende aquele objeto, olhar um fenômeno e ficar falando daquele fenômeno à luz somente de uma abordagem, de uma linha. Quando a gente chama esses convidados também que vão falar de assuntos que não são especificamente da psicanálise, nós estamos abrindo um leque para a gente poder olhar para as diferentes psicologias. Porque a psicologia, ela não é sozinha. A psicologia, na verdade, são psicologias. Vocês entendem isso? E a gente não está abandonando, a gente não está dizendo que a gente não está falando de Freud, porque a partir de Freud, inclusive, muitas leituras foram feitas à luz da psicanálise, porque Freud traz um corte epistemológico na psicologia. Quantos momentos Sueli trouxe aqui pra gente uma relação com a psicanálise? Mas não é colar a teoria do apego à psicanálise. Não é colar a visão da psicologia social, por exemplo, que trazida também por Altair, com a psicanálise. Mas é trazer assim, olha, existem autores da psicanálise que fazem um lastro, uma parceria com a psicologia social e, inspirados na teoria psicanalítica, desenvolvem esse olhar também para a sociedade. E até o próprio Freud e o próprio Lacan também olharam para a sociedade, mas essas linhas da psicologia social vão estudar mais o fenômeno dos grupos. E eles se servem, elas bebem na fonte da psicanálise, por exemplo. Então, vários dos nossos convidados, ainda que eles não estivessem falando sobre a psicanálise, eles estavam inspirados no viés da psicanálise. E, no caso da psicologia analítica, os que vieram falar da psicologia analítica. E se vocês observarem, tanto o Ricardo Barreto quanto a Mineres, eles não falaram em conceitos. E eles fizeram essa aliança mais fortemente colocada entre psicanálise e psicologia analítica. Foram convidados, inclusive, por isso, né? Porque eu conheço a trajetória deles e por isso eu os convidei. Então percebam que essas coisas elas vão transitando umas pelas outras. A transdisciplinaridade ela propõe essa quebra, ela traz um desafio, sabe, de você sair dessa caixinha, de você sair dessa cabeça voltada somente para uma área e achar que só precisa falar daquele jeito, daquela forma, com aquela linguagem. Porque muito daquilo ali foi inspirado naquela linguagem, mas os conceitos não vêm dessa forma. Porque cada um se apropria dos conceitos no sentido que faz para a sua teoria. Compreendem? Então, por isso que esses convidados chegaram até nós. E, associado a isso, também teve... Obrigada, Ana. Essa transdisciplinaridade trouxe novas perspectivas e agregou conhecimentos. Isso que a gente queria. Esse foi o nosso objetivo. E aí, claro, cada pessoa vai vir com as suas projeções, com seus desejos, com o que gostaria que o trabalho fosse, mas a gente tem a obrigação e, né, a responsabilidade, o compromisso de fazer com vocês agora essa conclusão para dizer que a gente alcançou o nosso objetivo, que seria dialogar com essas diferentes linhas. Inclusive, assim, durante o período que eu estava organizando as interações online, esse trabalho do Quem Sabe Faz a Hora foi pioneiro em termos de apresentação de um trabalho de curso de extensão com certificação. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo, nós estávamos fazendo um levantamento, um diagnóstico dos estudantes da UNEB sobre temas que eles gostariam que nós trabalhássemos. Então, existiu também da nossa parte, enquanto equipe, um desejo de trazer esses temas que as pessoas pediram.
As pessoas pediram que falasse do sofrimento, sobre o sofrimento psíquico durante a pandemia, processos depressivos, processos, né, mais dolorosos. Pediram que falássemos sobre envelhecimento, sobre velhice e a relação com a pandemia. Pediram que falássemos sobre temas diversificados que não são trabalhados dentro do currículo regular da universidade, dentro da grade curricular, que a gente pudesse falar de áreas, de linhas que nem sempre dentro, né, do processo regular da graduação eles teriam oportunidade de ouvir, vocês teriam oportunidade de ouvir. Então nós trouxemos pessoas e temas para agregarmos, para juntarmos essas perspectivas. Eu li num dos comentários, na fala de Ana Lúcia Pellegrini, o que a psicologia do trabalho tem a ver com a psicanálise. Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A psicologia do trabalho é uma área da psicologia que vai se... Inclusive, Ana Pellegrini trouxe referências também da psicanálise. A gente vai precisar conhecer essa referência para que a gente atue, porque o grupo vai refletir o comportamento que é individual. Então, hoje falávamos na nossa reunião interna da nossa equipe sobre selfie grupal. E os pós-junguianos trouxeram essa terminologia, selfie grupal, que tem a ver com um comportamento que existe dentro do grupo, que está relacionado ao psiquismo daquele grupo, à luz de um comportamento que é individual. Então, eu reproduzo no grupo comportamentos e reações da dinâmica psíquica que acontece no meu inconsciente pessoal, no meu inconsciente coletivo, no meu não, né? No inconsciente coletivo e na consciência. Então tem tudo a ver com psicologia do trabalho. Vocês entendem? Só que claro que com a psicologia do trabalho ela vai dar um tratamento mais específico ao comportamento humano nos locais de trabalho. Mas vai falar também das projeções, vai falar também dos sofrimentos do trabalhador, como a Ana Lúcia trouxe muito bem aqui. Vai falar sobre as angústias diante da situação que muitos trabalhadores estão vivendo entre cuidar da saúde e precisar sair na rua para fazer o seu sustento e realizar o seu trabalho. Pessoas que estão precisando trabalhar diretamente nos hospitais. O que isso tem a ver com psiquismo? O que isso tem a ver com psicanálise? O que isso tem a ver com psicologia analítica? Absolutamente tudo. Porque Jung, Freud, Lacan e todos os outros, Bowlby, estudaram, Skinner. Então, né, a gente vai fazer aqui uma lista infinita. Estudaram o psiquismo humano, mas foram dar o recorte científico àquilo que eles precisaram dar para aquela área que eles desenvolveram. Entendem? O nosso trabalho está sendo de retomada disso aí, de reativar, né? Aproveitando a contribuição de Amineres, reativar esses conceitos e sair das caixinhas e propiciar para vocês uma formação de psicólogos mais inteiros, para a gente parar com essa coisa de igrejinha. Porque às vezes as igrejinhas, elas existem até dentro das próprias linhas. Até dentro da própria linha junguiana tem vários tipos de junguianos, fazendo trabalhos que são, não, eu só trabalho com caixa de areia, eu só vou trabalhar com visualização criativa. Então, por que tanto Lacan quanto Jung disseram que não queriam lacanianos e junguianos? Porque não queriam caixinhas. Portanto, uma ousadia nossa, e é por isso que talvez venha esse estranhamento também das pessoas, né, de que, poxa, como é isso? E a gente ficou, claro, a gente não poderia perder o fio condutor, e essa foi uma pergunta que nós fizemos para vocês no questionário de avaliação, no meio das interações online, para que desse tempo da gente fazer os ajustes necessários. E praticamente nós tivemos, né, quase todas, 100% das respostas de quem respondeu o questionário e nos entregou, dizendo que o fio condutor estava sendo cuidado, que é o que une, né, o que liga o começo das interações, o meio e o fim. E agora eu aqui com as conclusões. Então, feita esse preâmbulo aí para vocês em relação ao processo histórico e o motivo pelo qual nós escolhemos esses temas, eu vou agora para a segunda parte das conclusões.
Hermeto Pascoal, ele vai dizer também, só um parênteses aqui que eu me lembrei, ele vai dizer que os ritmos, que todos os ritmos estão dentro de todos os ritmos. De que essa coisa da música, a música com determinada batida, com determinada, eu não entendo muito dos termos. Nós teremos um músico aqui falando um pouco da trajetória dele na segunda edição das Interações Online, né? Luciano Salvador Bahia. Ele vai falar do processo dele criativo como músico. Mas nós sabemos que existe uma concepção musical de determinada harmonia, de determinado ritmo, de determinada execução musical que vai seguir as regras daquela escola musical. No entanto, Hermeto vai dizer: os sons estão dentro de todos os sons. No samba também mora o forró. No forró também mora a valsa. Na valsa também mora a salsa. Na salsa também mora o tango. Vocês entendem? Quer dizer, claro que a pessoa que vai executar a música, que é um sambista, por exemplo, ele vai seguir a regra daquela escola relacionada ao samba. Mas ele vai ter também uma memória construída musical da música clássica, porque está na história dele. Está na história dele, está na história da humanidade. E quantas vezes a gente vê essas experiências que misturam os ritmos? E como é muito legal a gente ver, por exemplo, percussão de repente numa orquestra, né? Que normalmente não tem a percussão como da música popular, não da música clássica, mas a gente vai tomar emprestado da música popular para a música clássica e vice-versa, trazer a música clássica também na música popular, para que a gente derrube mesmo esses muros, porque esses muros, gente, no fundo, eles servem a uma coisa chamada reserva de mercado. Esses muros, eles expressam uma perspectiva da ciência que é garantir, sabe, a minha parte, a minha parcela. Por isso é que eu preciso dizer que Jung é melhor. Por isso é que eu preciso dizer que formação junguiana é a melhor que existe. Porque existe uma necessidade de reserva de mercado. Isso é a serviço de um capitalismo. Isso não está a serviço da ciência, da sua essência. A ciência, na sua essência, é um conhecimento da totalidade. É um conhecimento holístico, né, que vai servir essa visão do todo, mas vem o mercado para marcar, né, de que você precisa de fato se apropriar daquele conhecimento, saber muito sobre aquilo, virar um especialista para vender seu peixe e dizer que seu peixe é mais bonito, alimenta mais, é maior e serve para todo mundo. E aí, para isso, você desqualifica o peixe do colega. Então, a gente não precisa desqualificar uma área para poder qualificar outra. Ao contrário, a gente precisa dialogar com a outra área para que a nossa também seja qualificada. Outra linha, né? Na verdade, outra linha que diz respeito à mesma área, que é psicologia. Tá certo? Nós tivemos aqui, né, inicialmente a minha explanação, falando desse processo e falando um pouco do percurso da relação Freud e Jung, e aí eu fiz 3 interações para introduzir nosso trabalho. Em seguida nós recebemos Ricardo Barreto. Ricardo Barreto, né, inicialmente trouxe uma perspectiva mais filosófica da psicologia analítica, lá na primeira participação dele com a gente, e aí ele quebrou um pouco esse muro dos conceitos da psicologia analítica, porque ele não vai trabalhar definindo conceitos, mas ele trouxe a importância justamente disso que eu estou falando, de olhar, lembram? De olhar um objeto, de olhar um fenômeno em cada lugarzinho da sala e este olhar ganhar uma dinâmica e não ser a mesma forma de ver. Então ele ampliou essa visão, né, da perspectiva do recorte com a crítica civilizatória, que ele trouxe também inspirado por Amneris. Foi aí que surgiu a ideia de convidar a própria Amneris para estar aqui com a gente, e ela veio numa interações online complementares. Em seguida veio Mônica Veras trazer para a gente o sofrimento psíquico à luz da psicanálise,
Ricardo Barreto, psicologia analítica, Mônica Veras, à luz da psicanálise, e Mônica Veras trouxe um pouco a situação dos atendimentos agora, né? Como é que estão acontecendo os atendimentos, a relação com o paciente, essa quebra desse lugar analítico que, né, era um consultório com seu setting, essa mudança de setting, essa possibilidade de ajuste nesse cenário que estamos vivendo. Depois veio Lucas Ibrahim trazer para a gente uma perspectiva da TCC sobre o envelhecimento. Aí a gente teve uma quebra realmente de conceito, a gente teve uma quebra epistemológica em relação, não era mais psicanálise e psicologia analítica, mas ele trouxe a perspectiva do comportamento de alguns velhos, né, alguma condição de velhice na pandemia. Inclusive essa maravilha que ele trouxe para mim, que foi fundamental, essa visão também diversificada da velhice, de cada perspectiva da velhice com seu contexto social, com seu, né, contexto de família, com o lugar de se sentir velho, de como é isso, e óbvio que ele trouxe a linha dele, mas a gente também referencia a teoria cognitiva comportamental, porque ela tem um trabalho que é pontual, ela tem um trabalho muito na escuta dessa queixa, e ela vai trabalhando o comportamento humano, e vai escutando, e vai tentando fazer com que a pessoa tenha tarefas, tenha mudanças a partir de ações e de olhar para suas crenças, porque é uma teoria profunda sobre o comportamento humano. Vai postulando o comportamento humano, né? Então, essa contribuição de Lucas Ibrahim foi muito importante. Depois veio Boni, e aí Boni traz pra gente, o professor Boni Sobrinho, ele vai trazer a fenomenologia e essa perspectiva também filosófica em relação aos memes. A fenomenologia é mãe de muitas áreas, de muitas linhas, da psicologia. Então, as linhas humanistas todas bebem na fenomenologia. Então, a fenomenologia ela é muito importante porque é a partir dela que vai nascer diferentes vertentes, inclusive a própria psicologia analítica, vai beber na fenomenologia e vai fazer algumas interfaces com a mitologia e com outros diálogos da filosofia. Mas o que Boni trouxe foi uma conversa com vários filósofos, uma relação muito dialética e trazendo a contemporaneidade e alguns dispositivos tecnológicos e nossa relação com esses dispositivos. E também o diálogo entre essas pessoas que podem se apropriar desse discurso, né? Esse lugar dessa linguagem high-tech, dessa linguagem que tá sendo também um desafio para a gente, da gente poder se engajar nessa nova perspectiva, que não é nova, né? Das tecnologias, mas assim, de cada vez com mais possibilidades de alcance nessa perspectiva do ensino remoto agora, né, que as escolas particulares estão precisando fazer do dia para a noite e que a escola pública não está vendo ainda como é que ela pode realizar do ponto de vista democrático. Então, Boni trouxe para a gente esse diálogo muito interessante. Depois veio Wagner, também nessa perspectiva de trazer um pouco do psiquismo, da relação com o psiquismo da pessoa que está em sofrimento, em relação à saúde mental. Ampliando um pouco essa fala de Mônica Veras e trazendo o contexto que ele vive. Tivemos um problema em relação à transmissão de Wagner, mas o que pudemos escutar dele foi muito essa referência do processo que ele vive no dia a dia, né, no Hospital Juliano Moreira, e que atende essas pessoas da comunidade e pessoas que estão em situação mesmo de sofrimento psicótico, em sua maioria, né? E também de poder aquisitivo mais baixo. E aí Wagner trouxe um pouco do conhecimento dele. Então fez esse casamento de alguma forma com Mônica e também de inspiração psicanalítica. A partir da fala de Ricardo Barreto, nasceu o convite a Altair. Porque Ricardo Barreto trouxe uma provocação para a gente, como é que a psicologia vai se dizer uma ciência que realmente ajuda o ser humano e não dialoga com gênero, com questões de classes e com questões raciais. E aí foi um momento que a gente achou importante convidar Altair, que é alguém que tem esse lugar, né, de fala do racismo. E ele trouxe para a gente aqui um presente, né, em relação às interfaces do racismo com a psicologia. Aí a gente também deu um salto quântico,
né? Eu gosto muito da física quântica porque ela é a inspiração da transdisciplinaridade. Altair trouxe pra gente um salto quântico em relação a esse olhar, a essa perspectiva do olhar social, né? Para a história do negro, para a posição do negro na sociedade. E aí sim um diálogo mais profundo com a psicologia social. Mas Altair citou vários autores da psicanálise e ele se inspira também em muitos estudos da psicanálise. E ele trouxe pra gente referências de grupos que são da psicanálise e que trabalham versando no racismo, como sugestão também para vocês pesquisarem, para nós pesquisarmos esses temas. Depois nós tivemos a participação de Sueli. Sueli fez com a gente 2 encontros e Sueli trouxe aquela lindeza, aquela alegria sobre a teoria do apego. E enquanto Sueli falava, o que eu escutei de Sueli foi muito acolhedor, foi maravilhoso. Primeiro, por ela trabalhar com essa linha tão amorosa, que é a área que ela abraça mesmo, literalmente. E segundo, que ela foi fazendo pontes. Sueli foi uma profissional que veio aqui e fez muitas relações, puxou muitos fios condutores da psicanálise e da psicologia analítica. Citou Jung várias vezes, fez referência, fez analogias, inclusive trouxe a questão do self e diferenciou esses selfies, a meu pedido também, e trouxe essa inspiração psicanalítica que é da teoria do apego. Então Sueli ajudou muito e ela estava meio que assim, né? No meio do processo ela puxou esses fios. Existe uma coisa que é assim, no final, a gente quando olha para o evento, para o trabalho em si, a gente tem essa visão mais panorâmica. E aí a gente vai vendo quais foram os fiozinhos que cada um foi puxando. Uma coisa que ajudou muito Sueli é que ela assistiu as interações. Ela assistiu várias. E aí ela pegou a fala também dos outros profissionais e foi fazendo uma relação com a fala dela. Isso também traz uma diferença quando um profissional participa, quando ele pode se referenciar em outros profissionais e ele pode elaborar a fala dele a partir daquilo que ele ouviu antes. Então, Sueli teve essa parceria muito grande e foi fazendo vários links e foi abrindo outras possibilidades. Inclusive, aprendi muito sobre a teoria do apego, porque é uma área que eu nunca estudei. Então, além disso, possibilitou a mim também, como professora, aprender. Aliás, com todos eu aprendi, mas é uma área completamente nova para mim. E foi uma parceria fantástica que Sueli nos trouxe, além do carinho e da fala dela muito fluente. Bom, em seguida nós chamamos a Mineres, inspirados em Ricardo Barreto, como uma autora, e a Mineres quebra também, de novo, né, essa coisa quadradinha das separações entre as áreas e vai dizer textualmente que todo psicólogo analítico precisa estudar psicanálise. E é isso aqui que nós queremos defender. E queremos defender também que os psicanalistas estudem psicologia analítica. E que, na verdade, a gente estude um pouco de cada coisa e que a gente faça esses links, porque a gente só pode fazer na medida que a gente também tem acesso a esses conhecimentos, senão a gente fica mesmo na zona de conforto da ignorância, né? Sabendo só um pouco, sabendo muito pouco daquilo que me cabe, mas não é que eu acho que eu vou saber tudo, mas eu tentar pelo menos tirar um pouco dessa camisa de força que eu me prendi lá no início da escolarização em relação a uma única linha, a uma única vertente, a uma vertente. A Mineres quebra bastante isso e traz vários autores e faz várias relações e dá uma ampliada assim na nossa mente, no nosso olhar, para a gente começar, sabe, a poder fazer assim com a cabeça e olhar também o que a gente não consegue olhar lá atrás. Isso eu achei dela assim muito forte na fala dela. Tô fazendo os recortes a partir das minhas apreensões também, né, gente? Porque vocês fizeram as de vocês e as sínteses ficaram muito interessantes. Inclusive, nós estamos pensando uma forma de potencializar essa escrita das sínteses de vocês, porque elas ficaram fantásticas, muitas sínteses excelentes e que podem nos ajudar a registrar, né? Deixar escrito, além dos vídeos, esse processo que nós vivemos. E depois, mais uma vez, tivemos a presença de Ricardo,
Foi uma semana de individuação, porque eu estava na segunda-feira. Eu não falei aqui de mim e Larissa, mas acho que é dispensável, porque nós duas fomos permeando essas interações com as nossas representações de cada linha, com a minha linha psicologia analítica e com a linha de Larissa psicanálise. E tivemos em seguida a Mineres, a participação de Ricardo, que aí Ricardo vai trazer a clínica da individuação. E Ricardo aí vai trazer uma fala extremamente poética, né? Ricardo vai falar do amor, Ricardo vai falar de onde brota a vida, Ricardo vai falar da experiência fundante, Ricardo vai falar do mistério. E aí ele amplia também esse lugar do psicólogo comprometido. Quem é esse psicólogo que pode, né? Que tem a condição de fazer uma representação analítica profunda, a partir da sua vida também, né? De uma representação do fazer parte, não só do pertencer a um grupo, mas de fazer parte desse grupo e trazer o seu quinhão, e trazer a sua contribuição para a sociedade. E em seguida tivemos Ana Pellegrini, que aí eu já falei um pouquinho sobre ela lá no começo, né? Mas ela trouxe essa perspectiva da psicologia do trabalho e que nós resolvemos repetir o tema, assim, trazer o tema novamente com outro profissional nas próximas, na segunda edição das interações, que é o meu colega Mino, do colegiado, né, de psicologia, nosso colega, e que ele vai falar também da psicologia do trabalho organizacional, porque nós entendemos que é uma psicologia, às vezes, que fica também em segundo plano na formação. Essa fala de Ana, ela veio atender também esse pedido no diagnóstico dos estudantes dos temas que são tratados, que são raros dentro da formação, dentro da graduação. Então, por isso também convidamos Ana Pellegrini, porque ela faz parte do quadro, né, de professores, mas muitas vezes ela não trabalha esse tema especificamente. E aí eu a convidei para falar desse tema da saúde do trabalhador, inclusive um tema extremamente emergente, um tema do momento, porque a gente está vendo a precarização do trabalho. Então, Ana traz essa provocação, né, em relação principalmente ao mercado informal, e vai refletir toda essa angústia que nós estamos vivendo, né? Pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que estão ganhando menos, pessoas que estão sem perspectiva de emprego, pessoas que estão trabalhando muito, professores, né? Como foi levantado aqui também durante as interações dela, como os professores, como está a saúde dos professores nesse momento de tanta exigência e tanta exposição tecnológica, que nos ajuda muito, mas que a gente está vivendo o excesso, né, da tecnologia. E tivemos, por fim, Kátia Jane. Infelizmente, na apresentação de Kátia Jane, nós tivemos um problema sério de transmissão, foi a transmissão que mais sofreu problemas de conexão, então nós perdemos muito da fala de Kátia Jane. Mas o que ela pôde nos trazer veio de novo, né, nos convidar a pensar sobre o envelhecimento, e dessa vez com um questionamento, uma pergunta aos psicanalistas. Ela trouxe uma provocação aos psicanalistas. Então, Lucas Ibrahim trouxe a perspectiva de um tratamento, de um olhar para esses psicanalistas, e Kátia Jane trouxe um chacoalhar, uma mensagem de despertar para os psicanalistas da contemporaneidade. Como é que eles estão olhando para o envelhecimento? Né? Estamos lá pensando como Freud pensava, né? A gente não está fazendo uma crítica aqui, achando que Freud teve uma limitação gigantesca e não tratou dos velhos, mas era o que a época, como a época vigente, via a velhice. Então não era Freud era uma representação. Olha aí a questão da civilização. Então, como eram os velhos eram vistos naquela época e como estão sendo vistos agora, né? Vistos agora. Como é que está essa perspectiva do cuidado com eles, da demanda deles, da escuta a eles? E aí, o que pudemos ouvir de Kátia Jane, a gente pôde aproveitar essa necessidade da nossa sociedade valorizar a terceira idade e dar à terceira idade não um lugar de eternamente jovem, mas um lugar de respeito e de pertinência social. Porque a gente sabe que, por exemplo, as civilizações antigas, civilizações muito antigas, os indígenas, os povos originários, como a Mineres trouxe, são grupos que respeitam muito os seus idosos, né? A pessoa mais velha da tribo é
é o grande guru, é o grande chefe, é o pajé, é aquela pessoa que mais que pode trazer para a tribo uma perspectiva da história, é um testemunho histórico daquela tribo. E a nossa sociedade ocidental e a nossa sociedade da utilização descarta essa experiência do idoso, né? A nossa sociedade muitas vezes não olha para essa história e não quer, como Kátia Jane nos trouxe muito bem, não quer lembrar que vai ficar velho. Então, se você não morre, você fica velho. Enquanto não se morre, fica-se velho, né? Então, você tem que olhar para sua velhice, mas você acaba achando que o outro tá velho e você nunca vai ficar velho. Então, Kátia nos lembrou isso muito bem. E aí eu fiz um link também com uma coisa que Ricardo falou na primeira participação dele. Ele trouxe assim, até eu me lembro que era aniversário de Gislaine, que ela até brincou no chat, quando o Ricardo falou sobre que a gente tá morrendo, que hoje a gente devia, né, cada dia no aniversário devia comemorar essa morte que está se dando, né? Ele trouxe mais, não foi exatamente assim, mas foi mais ou menos isso. E eu quero trazer para vocês que a gente está renascendo. Eu entendo essa perspectiva que Ricardo traz, concordo, mas também tem um lado que nós precisamos cuidar, que é o lado da espiritualidade. Então, qual é o convite da segunda metade da vida? O convite da segunda metade da vida é a gente olhar menos para essa forma, sabe? Para isso que a gente quer arrumar, que a gente quer deixar tudo no lugarzinho, que a gente não quer ter as rugas. E a gente não é a gente não valorizar o material, porque o material ainda está aqui e precisa também ser cuidado. Mas é a gente cuidar desse corpo na perspectiva dele atender também uma aspiração espiritual. Porque se a gente cuida do corpo pelo corpo, a gente não está aceitando a finitude. A gente não está aceitando que o tempo passa e que a gente vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer muito bem. Porque a gente vai envelhecer por um lado físico, mas a gente vai amadurecer e a gente vai curtir o bom da vida, como um vinho, o lado espiritual. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ampliando a possibilidade de entendimento desse mundo. E a gente vai percebendo aquilo que realmente faz sentido. O que faz sentido é o que a gente construiu dentro dessa vida, não o que a gente construiu fora. O que faz sentido não é a nossa carta de apresentação, é o que está dentro dessa carta, é o conteúdo da carta. A carta pode ser bonitinha, pode ser colorida, é ótimo, todo mundo gosta, mas se ao abrir a carta não tiver conteúdo, vai ficar só esse colorido, vai ficar só essa sociedade do espetáculo. Enquanto que se a gente deve ser um espetáculo, mas a gente deve ser um espetáculo a partir de dentro. A gente deve ser um espetáculo no todo, porque também a gente vai expressar fora a nossa alma, toda a nossa expressão e a nossa alegria e a nossa beleza, se a gente tiver essa beleza dentro. Porque quando essa beleza dentro é cultivada, é trabalhada, é olhada, é meditada, é introjetada, para fora a gente fica bonito. A gente não tem como ficar feio se a gente dentro se cuida. Quando a gente só fica preso e acreditando que esse formato que é a vida e a gente não alimenta dentro, a gente não convence o outro dessa beleza, por maior que seja a física, a nossa beleza. Ela não convence ninguém, ela fica no fake. Então, por isso que é necessário esse trabalho interno. E somente a velhice pode fazer isso com a gente. Me deu uma vontade muito grande de falar sobre a velhice, sobre a beleza da velhice. Me deu uma vontade muito grande de olhar para homens e mulheres velhos com toda a sua sabedoria e dizer para eles como vocês estão rejuvenescendo, porque vocês estão espiritualmente desenvolvidos. É isso que a gente deve perseguir na segunda jornada da vida, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Este é o convite da psicologia analítica e eu tenho certeza que esse foi o convite da psicanálise, porque Freud seguiu. Freud seguiu também, mesmo no sofrimento da doença, ele seguiu produzindo, ele seguiu com a mente viva, ele seguiu escrevendo, ele seguiu acompanhando os analisandos dele. Então, ele envelheceu com sabedoria. Todos os grandes mestres envelheceram com sabedoria. E envelhecer também não está só na idade física. Está relacionado às experiências e o que nós fazemos nessa vida, nesse tempo em que nascemos, vivemos e morremos.
Segundo Goldberg, existiria inclusive uma etapa do desenvolvimento moral quando já somos mais velhos, que o sujeito busca obter uma perspectiva cósmica, um senso de unidade com o cosmo. Obrigada. É isso mesmo. Que aí a gente vai chegar lá na personalidade humana e na relação com o self, porque é a ligação do humano com o cosmos. E isso é a totalidade, não mais a separação, porque a separação é uma grande ilusão na nossa vida. Vou encerrar aqui e voltamos daqui 10 minutos. Obrigada, 34 pessoas na transmissão. Significa que o pessoal estava interessado mesmo na conclusão. O segundo momento para tirar as dúvidas ainda de vocês que podem ter ficado dessas interações. Eu peguei algumas perguntas que me encaminharam e fiz diretamente aos profissionais. E o que eu puder responder, estarei aqui humildemente tentando ajudar vocês nesse fechamento das nossas interações. Lembrando que amanhã tem o Papo Psi, que ainda é das interações e ao mesmo tempo abre o nosso curso de extensão. Daqui a 10 minutos a gente volta, preencham o formulário. Beijinho. Segunda parte das nossas interações, conclusões e arremates. Oi, Marcos. Oi, Pedro. Marcos fica ali na fila, né? Aquela criança ali que fica sempre a professora vai abrir a porta, ele já tá ali, né? Na portinha, esperando a professora abrir. Valeu, Marcos. Obrigada, Pedro. Esperando a Ana entrar. Tudo bom? Que felicidade, né? Significa que você tá gostando. Isso é muito bom. Essa é a nossa realização. É para isso que estamos aqui. Pronto, vou chamar a Ana Paula. Ana Paula entrar e fazer a mediação da segunda parte, que é muito bom aqui quando a gente tem companhia. É excelente. Oi, Ana. Tudo bom? Oi, boa tarde. Tranquilo? Bom, Marcos. Marcos está dizendo que está gostando muito. A gente também está gostando muito. Sua conexão está um pouco ruim hoje, né, Ana? Já estou vendo a bolinha travando, de Ana. A gente vai tentar fazer, gente, aqui, dentro do possível, essa mediação. De qualquer forma, eu não vou deixar vocês desalentados. A gente vai aproveitar onde a conexão está funcionando bem para poder... eu vou ler no chat e, dentro do possível, a Ana vai fazendo um acompanhamento aqui. Oi, Ana, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? É porque sua imagem, para mim, está completamente congelada. Mas tudo bem, você está me ouvindo? Está chegando bem a transmissão aí? Tô te ouvindo e tô te vendo bem também. Tá bom. A imagem tá boa. Tá bem. Então, vamos começar com as perguntas que nós recebemos. Ana vai ler as perguntas, eu já tenho aqui as respostas, e enquanto isso, vocês vão colocando também as perguntas de vocês, tá bom, gente? Nesses 50 minutos da segunda parte. Tá. Eu vou abrir com as perguntas de Mari, que a gente combinou. Certo. Tá? Ok. A primeira, Mariana, nossa colega de extensão, Mariana Álvares, ela perguntou: idosos e trabalhadores informais são algumas das pessoas mais impactadas nas questões empregatícias durante a pandemia. Ela pergunta: em que medida uma base de apego insegura impacta na sensação de perda que essas pessoas têm? Certo. Então, vamos tentar primeiro fazer uma interpretação dessa pergunta, né, para quem está ouvindo agora. Em que medida uma base de apego insegura impacta na sensação de perda que essas pessoas têm? Então, ela tá se referindo muito à fala de Sueli, né, essa questão da base de apego. Então, eu fui a Sueli com essa questão, com essa pergunta, e também porque essas pessoas estão tendo várias perdas, como nós vimos aqui, né, a questão de estar longe da família, perdas em vida, perdas de pessoas, perdas, ameaça né? É claro que todo mundo está ameaçado com a morte, mas os idosos estão como grupo de risco mais, a situação mais periculosa é dos idosos. E aí eu me reportei a Sueli mandou a resposta, eu vou ler a resposta de Sueli, tá, gente? Porque é dentro da área de domínio dela. E eu também depois quero fazer um comentário acerca dessa pergunta. Então, Sueli diz assim: os padrões de apego construídos ao longo do desenvolvimento tendem a se repetir na idade adulta, né? Quer dizer, à medida que foi o que ela trouxe na apresentação dela,
no sentido de que as questões que nós não vamos resolvendo, nós vamos acumulando e vai indo embora para a fase adulta. Bowlby denomina de modelos operacionais internos. É o nome que Bowlby dá a esse apego, esses padrões de apego construídos ao longo da vida. A perda do emprego para o adulto é muito significativa. Então, por exemplo, ela traz essa questão da perda do emprego. Pois o trabalho é estruturante para o self adulto. Olha aí a psicologia do trabalho, linkada com essa questão do desenvolvimento na teoria do apego. O que é um valor para o adulto? Um dos valores da vida do adulto é o trabalho, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do aproveitamento mesmo da força de trabalho que ele tem, né? A pessoa sustenta uma família, a pessoa precisa sobreviver. Então, a perda do emprego para adulto é muito significativa, pois o trabalho é estruturante para o self e sua falta ameaça a segurança básica. Quer dizer, a pessoa sem o trabalho, ela perde o chão. Ela perde realmente qualquer perspectiva. Né? Um homem se humilha se ficar sem seu trabalho, né? Pois sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Sem a sua honra, se mata, se morre. Não dá para ser feliz. Essa é uma música, né? A composição de Gonzaguinha, aí, cantada por Fagner, que traz muito essa questão da força do trabalho na fase adulta. As pessoas que têm padrão de apego de base insegura ambivalente, então ela traz a base insegura ambivalente. Lembram que ela falou? Tendem a ter depressão, transtornos de ansiedade e, a depender da gravidade, transtorno de pânico com níveis diferentes. Então, pessoas que estão na base insegura ambivalente. Isso porque, ao reviver a angústia de separação, vive assim a situação de perda da segurança básica para sobreviver aos impactos. Quer dizer, recebe aquele impacto como um mecanismo de defesa, né, precisa lidar com essa perda. As pessoas, e aí pode fazer um sintoma dessa natureza que ela descreveu aqui. As pessoas com apego inseguro, esquiva ou evitativo, são também extremamente afetadas, pois atinge diretamente sua pseudo-independência, né? Aquela relação de ser independente, claro, porque a pessoa tem um nível que ela está mais estabilizada nessa questão emocional, mas ela tem uma independência, o trabalho dá independência. Então, quando ela perde esse trabalho, ela, de alguma forma, vai acionar mecanismos que vão fazer com que ela fique dependente de alguém. Né? Alguém na família vai ter que sustentar, ou ela vai ter que recorrer, né? Vai ter que trabalhar bem essas questões de humildade, de conseguir, de aceitar um emprego que pague menos, enfim, de se sujeitar a fazer qualquer serviço porque ela precisa ganhar dinheiro. Podem, nesse momento, assumir que precisam de ajuda psicoterapêutica. E, em casos mais extremos, podem desenvolver a depressão grave, que ela chamou de congelamento, ou até uma dissociação. Né? Se essa situação não se resolve, se prolonga por muito tempo, as dívidas vão aumentando e a pessoa pode realmente fazer um sintoma de dissociação. Aquelas com apego inseguro, desorganizado, podem expressar nessa situação comportamentos contraditórios, desde a automutilação até atitudes de agressividade ou fuga do meio ambiente. Em todos esses padrões, a raiva, a angústia e a tristeza estarão presentes, porém expressas conforme o padrão. Segurança e desamparo constituem um binômio norteador na construção da segurança básica nos primórdios do desenvolvimento. O bebê... não, gente, desculpa. Eu estou lendo a segunda pergunta. Ela termina aqui, eu já fui para a segunda. Ela termina aqui, em todos esses padrões que ela disse acima, desculpa, esqueçam o bebê, em todos esses padrões, a raiva, a angústia e a tristeza estarão presentes, pois expressas conforme o padrão. Então, ou seja, qualquer situação que a pessoa estiver vivendo, né, em relação a essa base do apego, ela vai, de alguma forma, vai desencadear alguma reação. Agora, tudo vai depender como a pessoa vai lidar com essa situação e qual o amparo que ela vai ter dos seus pares, né? Da família, dos amigos, das pessoas que podem ajudar. E eu quero complementar, né? Quero trazer uma relação e quero até aproveitar para falar para vocês de que a gente pode fazer essa ligação entre uma teoria e outra. O que a gente não pode fazer é colar, é dizer que é a mesma coisa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Desenvolvimento para a teoria do apego não é a mesma coisa que individuação para Jung. Mas isso não significa dizer que eu não possa fazer uma relação com individuação. Estão entendendo? Não é colar, mas é trazer referências das duas áreas, das duas linhas. Jung vai dizer
que qualquer situação que você passe, que você vai passar por uma perda, por um conflito, vai possibilitar o desenvolvimento para o processo de individuação. Vai possibilitar que você utilize aquilo, que você se aproveite daquilo para aprender e para ser uma pessoa melhor com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ego muito inflado, perdeu o emprego, olha que oportunidade aí. É um alfinete. Sabe? Sabe aquele ego inflado que fica igual uma bola de soprar? Qual a melhor receita para um ego inflado? Um alfinete. Porque ela... né? Ele perde a inflação. E aí ele vai ter, de alguma forma, que se utilizar de mecanismos que vão trabalhar o aspecto da personalidade dele, da humildade, que pode estar na sombra. Porque já que ele está num complexo de superioridade, porque todo ego inflado está identificado com o complexo de superioridade, ele vai, nesse momento, ter que acessar conteúdos que estão na sombra. Olha aí, a crise, o desvestimento da persona, né? A dissolução de complexos, para que ele possa ir procurar trabalho, procurar um amigo, dizer para a família que ele é falível, dizer para ele mesmo que ele é falível, certo? Então, essa é uma coisa que eu pensei também é uma grande... Pronto, tá vendo direitinho? Eita, travou agora um pouquinho. Tá cortando, não consegui pegar nada, Ana, cortou toda a sua fala. Não, eu estava só complementando, né? Quando eu li essa pergunta de Mari, me veio também lembrando da aula que Sueli deu pra gente, especialmente a que eu mediei, a da segunda-feira, em que houveram algumas perguntas nesse sentido, né? De quais seriam os comportamentos típicos de uma pessoa com essa base de apego insegura. E ficou para mim muito forte essa coisa da transferência, de transferir a figura de apego primária, né, com os pais ou cuidadores, e você transfere. Então, como a pergunta de Mari foi direcionada a um ambiente de trabalho, então é possível que esse sujeito, né, no caso, o exemplo que ela deu foram de idosos, trabalhadores, eles transfiram um pouco do apego, um pouco da segurança emocional deles para esse emprego, no momento que eles não têm mais essa fonte, não somente de renda, mas também de construção de subjetividade, como é o ambiente de trabalho, decai, né? Ela falou muito sobre eles deprimirem, né? Uma possibilidade para evoluir para uma depressão, mas no primeiro momento eles deprimem. Então acho que eu fiz uma relação nesse sentido também. O áudio para você tá muito ruim, Pro? Porque a tendência pode ser uma regressão da energia psíquica, né? O processo de depressão vai ser essa regressão da energia psíquica. Ó, tem uma pessoa, Laila, né, que está perguntando assim, agora é uma pergunta não é de conteúdo, é uma pergunta de formato do nosso trabalho. A próxima pode ser a dúvida de várias pessoas, então eu vou ler aqui. A próxima parte das interações vão ocorrer aqui ou naquela plataforma disponibilizada pela UNEB. Para a obtenção do certificado, será preciso a conclusão com certificado nessa etapa atual? Não. Olha, eu mandei um e-mail para todos os que se inscreveram no curso de extensão até esse final de semana. Todo mundo que se inscreveu recebeu o e-mail. Laila estava na lista, inclusive. Se é Laila Brida, ela está na lista e eu mandei e-mail para ela está na relação, porque eu me lembro do nome dela. O que vai acontecer? O curso de extensão não vai ser por aqui, vai ser pelo Microsoft Teams, que é a plataforma da UNEB, oficial da UNEB. Já mandei o link, inclusive, para a gente fazer o teste na quarta-feira, às 8h30 da manhã, para todos os participantes, certo? Então, se você não recebeu, manda um e-mail para mim, lá para o isa@uneb.br, que aí eu mando o link para você, ou te coloco no grupo. Mas o seu e-mail estava cadastrado junto ao grupo que eu fiz do Outlook. Não precisa do certificado das interações para participar do curso de extensão. São coisas independentes. Qualquer pessoa pode fazer sua inscrição. Nós observamos que muitas pessoas que participaram das interações se inscreveram no curso. Queremos agradecer. Significa que gostaram e querem aprofundar. Vai ser mais aprofundado em psicologia analítica e psicanálise, tendo em vista que terá maior participação minha e de Larissa, talvez um convidado ou outro, mas para falar de psicanálise e ou psicologia analítica. Nós não traremos temas transversais. E, nesse caso, né, do curso de extensão, e o certificado não tem pré-requisito nenhum. Não tem pré-requisito, não precisa ser aluno da UNEB, não precisa ter certificado, basta fazer a inscrição até hoje à meia-noite. Quem quiser
porque a partir de amanhã eu já vou mandar o e-mail para todo mundo, porque amanhã, com o Papo Psi, a gente faz a aula inaugural do curso de extensão. A aula de amanhã, que é o Papo Psi, vai ser aqui pelo Instagram, às 14h30, eu e Larissa. Mas o início das aulas convencionais do curso, a partir do dia 8/9, que começa com Larissa, com psicanálise, vai ser pela plataforma da UNEB, que vocês deverão receber. Eu não entendi qual foi o problema de Laila. Vinícius está dizendo que viu as orientações. Alguns amaram, mas não poderão continuar. Não tem problema, eu entendo, não tem problema, gente. A gente, assim, quem me conhece na UNEB sabe, a gente está sempre promovendo cursos. De alguma forma, vocês vão, em algum momento, nos encontrar, tá? Tem o Núcleo Quiron lá na UNEB, que é de psicologia analítica. Quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai voltar a ativar o Núcleo Quiron e nós vamos continuar essa parceria entre psicologia analítica e psicanálise. Podem ter certeza, tá? Então, quem não puder agora, a vida vai trazer outras oportunidades. Viu, Ana? Não se preocupe. Pronto. Segunda pergunta, Ana. Gislaine perguntou, só para finalizar essa questão, ela perguntou se tem que baixar o aplicativo. Gi respondeu rapidamente. Eu baixei hoje porque vai ser mais fácil para fazer as reuniões com o aplicativo baixado. Isso, gente. Eu sugiro que vocês também façam isso. Exatamente. Se puderem, né? Baixe um aplicativo que ajuda e o grupo, e também vocês fazerem a inscrição, que aí vocês vão estar inseridos no grupo, tá? No grupo do Outlook. Eu estou inserindo todo mundo. Eu quero participar do Quiron, já tem tempo, é verdade. Mas o Quiron vai voltar. Só que o Quiron só está podendo ser presencial. Porque senão eu vou ter que fazer só o trabalho da psicologia analítica, e agora eu estou fazendo essa parceria com Larissa. Moisés está perguntando onde se inscreve. Pelo SGE, Moisés. A gente disponibilizou o link aqui por uns dias na bio da página, mas você vai... Você lembra, Ana Paula, o site do SGE? Mas é só você clicar SGE... SGE.uneb. Jogar no Google. SGE UNEB, que o primeiro link vai ser esse. SGE, S de sapo, G de garrafa, E de elefante, .uneb. Você vai ver o nosso curso lá, Travessia 2020, uma ponte entre psicanálise e psicologia analítica. A síntese, vocês estão perguntando coisas sobre a síntese. Esse momento, gente, é para a gente falar sobre a teoria das interações, tá? Eu vou pedir que vocês façam essas perguntas por e-mail. Mandem e-mail para mim que eu respondo, tá? Sobre síntese, sobre presença, porque foram coisas que a gente foi explicando ao longo do curso. Aí eu tô preocupada com o tempo, tá? Se no final a gente tiver um tempo, eu vou responder a pergunta de Gislaine. Claro, as sínteses são feitas 2 semanais e 1 semana são 3, que reúne 30 horas. De hoje e de amanhã também entram no pacote. Pronto, essa foi a pergunta de Gislaine. Ana, vamos lá. Eu vou trazer a segunda pergunta. É possível associar o desamparo primordial vivido pelo bebê com o sofrimento psíquico provocado pela pandemia? Eu acredito que sim. Eu acho que dá para a gente juntar com a segunda pergunta de Ana. Sim, de Mariana. Isso. A pergunta é de Mariana. Eu estou pensando que você perguntou no chat, já está aqui a resposta. Então, essa pergunta eu direcionei para a Sueli, para a Larissa, e eu também vou dar uma complementação. Né? Vou fazer uma complementação. Okay. Essas respostas, inclusive, gente, eu posso mandar por escrito para vocês depois, viu? Por e-mail. Segurança e desamparo constituem um binômio norteador na construção da segurança básica nos primórdios do desenvolvimento. O bebê, no seu feixe de sensações, vive esse binômio para poder sobreviver. Segurança e desamparo, né? Ele fica nessa dança entre esse binômio. Podemos associar a situação vivida na pandemia a esse feixe de sensações, que ora nos coloca em uma situação de esperança e luta, no sentido saudável do termo luta, ora em uma situação de completo desamparo, principalmente devido à situação inusitada dos comportamentos da relação das relações cuidado e pela potencialização das incertezas do futuro. Quer dizer, o que eu entendi disso que o senhor lhe fala, vai depender muito de como o adulto está dando esse suporte para esse bebê. E aí eu vou linkar com a resposta de Larissa. A gente não pode pensar em bebê sem pensar no cuidador desse bebê.
Quem é que cuida desse bebê, né? Quem é a pessoa que está ali? A pessoa que está ali cuidando é que vai passar a segurança ou a insegurança, e que não é só na pandemia. É em qualquer situação que a pessoa se sinta fragilizada. Mas agora, com essa ameaça, com a dificuldade, às vezes, de ter uma pessoa para ajudar, né, com as questões de toda essa situação, às vezes, da pessoa não poder sair para dar uma volta com o bebê, da pessoa se sentir insegura também da sua própria saúde, é claro que essa criança, esse bebê vai captar tudo isso. Larissa chama a atenção, gente, para os bebês que estão nascendo durante a pandemia. Porque é isso, a vida continua como ela é, né? As pessoas continuam nascendo, vivendo, morrendo durante a pandemia. Então, mães que estão indo para a maternidade para dar à luz agora durante a pandemia. Como é que está esse significante aí, né? Utilizando o termo da psicanálise. Como é que está esse significante dessa mãe que está indo para a maternidade e que não pode também convidar pessoas para virem para visitar esse bebê? As pessoas não podem ir na maternidade, o medo de entrar num hospital, porque o hospital também, mesmo às vezes uma ala separada para a maternidade, mas o hospital pode ter pessoas com Covid. Então, toda essa representação que está acontecendo com todo mundo, esse bebê está nascendo em plena pandemia, e tem que nascer, e vai nascer. E aí essa mãe vai precisar de um suporte, eu acredito. Eu venho muito com essa perspectiva de uma ajuda emocional para essa mãe, de um amparo da família, o suporte familiar e um suporte profissional, se puder. Porque aí isso vai fazer com que fortaleça mãe e pai na chegada dessa criança. Eu tenho visto várias postagens na internet, assim, né, com o bebê, eu cheguei, a família, os pais fazendo foto para mandar para os avós. A distância, assim. Essa semana eu vi uma reportagem de uma bancária que ela pariu essa semana, e foi uma coisa, assim, do meu ponto de vista, né? Ela fez uma live do nascimento, eu não sei como isso aconteceu direito, mas pelo que eu entendi, tinham muitas pessoas na sala e as pessoas assistiram o parto enquanto acontecia, uma coisa meio reality show, assim. Ela disse que ela se sentiu amparada, que foi bom para a experiência dela. E eu fiquei pensando, né? Não é uma coisa recente, assim, isso já tinha acontecido antes, mas no contexto pandêmico se faz necessário, né? A mãe quer poder compartilhar com a família, quer poder compartilhar com as amigas, com os amigos, esse momento, e tem todos esses empecilhos. E até mesmo a gente pensar o após, né? O após o bebê nascer, como é que se dá esse apego que vai ser desenvolvido, né? À luz da teoria do apego, a gente pensando nesse momento de tanta instabilidade emocional. Como é que a mãe vai abrigar? Eu falo mãe, mas eu estou falando também das figuras parentais primordiais. Podem ser o pai, as avós, pessoas que vão receber essa vida, né? Recém-nascido. Como é que isso vai se desenvolver no futuro? Gislaine está dizendo que ela achou espetaculoso. Eu ia comentar sobre isso também. Eu acho que isso, gente, está na ordem, né, do desejo de cada pessoa. Eu não faria uma filmagem assim, entendeu? Eu acho exposição, eu acho perigoso. Eu não faria, eu não sentiria essa necessidade, mas se essa mãe sentiu, né, assim, e se de alguma forma ela deve ter tido autorização para fazer, né, autorização médica, deve ter tido os cuidados necessários. Aí é o desejo de cada um, é que nem aquela história dos idosos na clínica, né, que vai estimular os apetites sexuais. Quer dizer, se é o desejo daquele grupo, como Kátia Jane respondeu também, tudo bem. A gente não pode impor que a pessoa faça aquilo que ela não quer. Eu não faria porque eu acho que é um momento muito íntimo. Eu particularmente, gente, quando eu pari, eu não queria visita, assim, é muito trabalho a gente dentro de casa, a gente receber visita, ter que preparar as coisas para receber visita. Eu levei uns dias para receber visita, entendeu? Eu disse assim, olha, eu não estou muito afim de receber visita, é um direito meu. Eu esperei, assim, a situação dar uma acalmada para receber visita, porque a pessoa vem visitar, ela não vai te ajudar a cuidar, a não ser que seja alguém muito íntimo. Então, todo mundo dando palpite, aí o bebê fica agitado. Eu, particularmente, não gosto. Mas isso é de cada pessoa, então a gente tem que respeitar. A gente está falando da sociedade do espetáculo, né? Então tem gente que gosta. Porque nos dias normais o parto é restrito à família. Nesse caso ela abriu para geral. É verdade, é restrito à família. Mas ela deve ter tido algum tipo de autorização, né? Moisés agradeceu aí, a gente aqui te agradece. Que bom que você conseguiu acessar a SGE. Então, agora eu quero complementar, Ana, sobre essa pergunta do bebê, porque eu acho assim que... Eu vou me reportar a Valon.
Eu gosto muito de Valon quando ele fala do diálogo tônico entre mãe e bebê. Existe uma linguagem aí com o recém-nascido, que é uma linguagem do toque, que é uma linguagem desse acolhimento, do aconchego mesmo, do corpo. Eu não sei se vocês conhecem, é uma pesquisa famosa. Durante muito tempo se falou dessa pesquisa, depois as pessoas pararam de falar. Daquelas mães robôs, né? Aqueles que davam leite materno para os recém-nascidos, mas eram robôs. E as crianças e outros recém-nascidos receberam também a mesma quantidade de leite materno de mães de carne e osso. E as crianças que foram alimentadas pelas mães robôs, elas começaram a apresentar um quadro de queda de saúde e desenvolvimento, de queda no desenvolvimento daquele bebê. E receberam a mesma quantidade de leite. Então, se chegou à conclusão, eu acho que não precisava uma pesquisa nesse nível de sofrimento, para se chegar à conclusão de que bebês precisam do carinho também, como nutrição. Então, essa relação mãe-bebê do toque, sabe? Essa mãe-poder de alguma... O que Melanie Klein também vai trazer de forma muito linda sobre o peito bom, peito mal, né? Essa forma que a mãe vai poder amamentar esses primeiros dias, ela poder estar sendo cuidada por alguém também, para poder cuidar desse bebê. Então, eu acho... E isso é sempre, isso não é só na pandemia, né? E para a gente ter o cuidado também de não achar que a pandemia é cercada só de coisas negativas, como a gente já viu aqui, né? As pessoas estão mais em família. Então, a família vai poder dar mais suporte. Os irmãos estão em casa para ficar com esse bebê. Olha que maravilha. Quando é o caso de nascer um bebê que tem irmãos, né? Que tenha irmãos. O marido pode estar em casa também, ajudando mais, o pai. Então, tem várias coisas que podem até serem mais satisfatórias de nascer agora do que nascer em um momento que está todo mundo na agitação da vida aí. Apesar que eu estou vendo também as pessoas voltando para atividades na rua, né? Estou vendo mesmo isso, muita gente achando aí que a pandemia já passou. Da ordem do imaginário aí, dessas pessoas que passou. Vai, Ana. Tá. Eu vou trazer a terceira pergunta. As práticas sublimatórias habitam o caminho da individuação? Pronto, então essa pergunta de Mariana, as práticas sublimatórias habitam o caminho da individuação, eu vou pedir que a gente transfira ela para amanhã, porque ela foi justamente a pergunta-chave do Papo Psi. O Papo Psi é efeitos sublimatórios e processo de individuação, que nós vamos falar amanhã. Tá bom, Mari? Então essa eu não vou responder hoje, a gente vai fazer... Vai ficar em suspenso. Sherazade. Tá bom. A história de Sherazade, cena dos próximos capítulos. Tá bom. Eu vou pular para a quarta e última e depois eu vou fazer a minha pergunta. E vocês fiquem à vontade para colocar de vocês também, que daqui a pouco a gente lê, tá? A quarta. Nietzsche propôs que para sobreviver nós nos juntamos, inventamos uma linguagem, contudo os memes revelam que existe uma certa demarcação entre os grupos. Isso comprova que a linguagem é composta pela dicotomia da inclusão e exclusão dos pares? Ela faz uma pergunta, se isso comprova. E continua, nessa perspectiva, o discurso do analista com o lugar de um suposto saber não é ocupado também pelo mestre? E por último, na verdade são três perguntas em uma, né? Que mesmo expressando muita sabedoria, nunca irá dominar tudo. Isso aí. Maria arrasou nessa pergunta, viu? Bem complexa. Na verdade, a quarta pergunta de Mariana, ela traz vários questionamentos. Então, são várias perguntas. Então, eu vou ler de novo a primeira, vou responder, e depois vou ler a segunda e vou responder. Nietzsche propôs que, para sobreviver, nós nos juntamos inventando uma linguagem. Contudo, os memes revelam que existe uma certa demarcação entre os grupos. Isso comprova que a linguagem é composta pela dicotomia da inclusão e exclusão dos pares? Muito boa pergunta, viu, Mariana? Muito bem elaborada. Boni gostou muito. Aí eu vou ler a resposta de Boni, tá, gente? Nietzsche propôs mais do que a formação da invenção da linguagem. Quer dizer, né? Ele propôs, traz essa questão, mas ele propôs mais. Toda a organização dos sentidos de seus usos para a assimilação da vida existente, que ele quer dizer vontade de verdade. E para a agência no mundo, vontade de potência. Essa relação entre vontade de verdade e vontade de potência. A linguagem, portanto, né, aí ele volta para a pergunta de Mari sobre a linguagem. A linguagem, portanto, organiza mundos e organiza formas de ser em sociedade. Cada sociedade tem uma organização específica
e mecanismo para a transmissão e disseminação de valores, que eu vou entender aqui como uma configuração de verdades e potências que se estabelecem historicamente em determinado contexto, que, por sua vez, direciona os encaminhamentos dos povos dessa sociedade em algum sentido. Então, ele vai fazer essa relação dessa vontade de verdade com a vontade de potência, e é isso que vai nortear a vida da civilização. Por vezes, a organização desses entendimentos são irrefletidas, não refletidas, e simplesmente encaminham a continuação de uma forma de ser social completamente alienada, crítica que podemos entender a partir da leitura de Assim Falou Zaratustra, obra célebre do autor. Portanto, diante da configuração dos sentidos providos por esses valores, certamente o mundo será entendido por bem e mal, certo e errado, formas apropriadas ou inapropriadas de ser e agir em determinado contexto social. Isto me faz entender que, naturalmente, as formações culturais são sim seletivas, que propõem algum nível de inclusão de valores e pares, o que certamente cria alguma forma de exclusão daquilo ou daqueles que são estranhos e ou diferentes ao que se apresenta. Então, à medida que essa linguagem vai... Ele falou isso nas interações dele, né? Que é uma forma daquele... pouco sobre isso, foi até eu que mediei. Daquele grupo se identificar com aquele tipo de linguagem e aí exclui o grupo que não está entendendo sobre aquele tema, né? Aquele grupo está fora da conversa. Aí ela pergunta, nessa perspectiva, o discurso do analista, na verdade eu trouxe essa talvez como uma quinta pergunta. Nessa perspectiva, o discurso do analista como lugar do suposto saber não é ocupado também pelo mestre, que mesmo expressando muita sabedoria, nunca irá dominar tudo? Quer dizer, nessa última pergunta ela já responde, que mesmo expressando muita sabedoria, nunca irá dominar tudo. É uma afirmação, mais do que uma pergunta. Aí Boni vai dizer o seguinte, no que diz respeito ao lugar do analista, eu não me sinto competente para falar, pois não utilizo o suposto saber na minha atuação e forma de ser no mundo. Então, Boni não versa sobre esse tema do lugar do analista, tá? Eu acredito que o analista sabe apenas o que aparece no discurso e nas ações das pessoas que se apresentam ao analista. Eu achei isso extremamente interessante, isso que ele fala, de como a pessoa se apresenta. Em minha leitura, dominar tudo seria uma tremenda ingenuidade, uma vontade de potência completamente alheia a essa nova constituição demasiada humana. Transcender a humanidade exige observar a experiência de si no mundo. Exige minimamente observar como o mundo se apresenta na experiência daquela consciência que se é. Os sentidos imediatos, certamente, falarão muito mais das demandas e enredos de quem observa do que a facticidade da vida daquele que expressa. Isso me faz pensar que observar outra pessoa exige minimamente um movimento de liberdade, de não saber diante do que se apresenta em vistas da fatalidade de um equívoco, de nomear a partir de um corpo que enxerga aquilo que é experimentado em um outro corpo, com uma biografia ali fora daquele corpo. E tem mais uma coisa aqui que Boni complementa. Logo no início de Zaratustra, existe uma cena bem interessante e clássica em que apresenta o conceito de super-homem. O super-homem estaria entre o primitivo e a superação do homem. Nessa cena, ele ilustra um homem andando em uma corda elevada ao céu. As pessoas permanecem olhando, até que surge um outro homem e derruba aquele. Diante do caos promovido pela queda do homem, a populaça, que são as pessoas, né, o povo, acostumado com uma forma de ver o mundo, se espalha sem saber o que fazer. Fica explícito como nós temos a tendência a nos comportarmos a partir das expectativas que aprendemos. Então, assim, eu achei bem interessante essa metáfora que ele trouxe das pessoas ficarem observando e
e ficarem um pouco desnorteadas com o que elas vão fazer com aquela situação nova. Porque a partir dos mecanismos de aprendizagem delas é que elas vão reagir. E aí eu quero complementar com esse lugar do analista, o nome já está dizendo, é suposto saber. Se é suposto saber, não é saber. É suposto. E além de ingenuidade, que Boni pontua aqui, eu diria que é um ego inflado. O analista ou o professor se identificarem com esse lugar. Inclusive, se o professor é uma armadilha, se nós, professores, acharmos que temos o saber. É uma grande armadilha. Porque aí a gente está colado na transferência. E aí a gente vai exercer aqui o que se chama de contra-transferência, que é jogar para o aluno toda esse imaginário de que a gente sabe tudo. Então, não vai aceitar, por exemplo, quando um aluno pergunta uma coisa e simplesmente você pode dizer, eu não sei. Eu vou pesquisar, eu me comprometo a trazer para você, mas eu não conheço sobre esse tema. Isso não tira, isso não faz, não destrói em nada a competência de um profissional, ao contrário, né? É humildade. Até porque se você fica enrolando na resposta, o estudante percebe que você não tem conhecimento para aquilo. Então, é um fingimento, não vai funcionar. Então, a gente tem que dizer a verdade. Não conheço disso aí, não tenho profundidade, vou pesquisar, posso trazer para você, podemos pesquisar juntos. Felipe Perrenot vai dizer que a sala de aula é uma comunidade de aprendizagem. Todo mundo ali tem a possibilidade do saber. Então, a gente precisa também deixar um espaço para que as pessoas compartilhem seus saberes e fazer com que aquilo ali seja um caldeirão alquímico de conhecimento, não tá? O professor é o mediador. Por isso que nessa nova visão, gente, de educação, a informação a gente encontra. Basta num clique você encontra informação. Então, o professor não tem mais esse lugar de informar nada. Ele precisa desestabilizar, ele precisa problematizar, ajudar a pensar, fazer mais perguntas do que dar respostas. Essa é uma função importante do professor. Alguém pergunta aqui, Ana, dica, quer ler a pergunta dela? Voltou para o bebê, que nasceu na pandemia. Vamos lá, então agora podem perguntar aí, vamos ver. Temos 15 minutos. Deixa eu fazer a minha, Pro. Tá, mas... É uma pergunta que eu posso fazer a dela? Tá bom, a minha é mais pontual que a dela. Foi uma pergunta, eu tenho que falar assim para vocês saberem, não foi uma pergunta formulada hoje, foi uma pergunta que estava perdida, e aí eu fui fazendo um enlace, né? Principalmente, ela tem muito mais a ver com a psicologia analítica, né? Uma pergunta pontual para a psicologia analítica. Aí se você quiser expandir, pode ficar à vontade. Me peguei pensando qual seria, assim, um lugar, na verdade, se há esse lugar, e como a psicologia analítica enxerga a vulnerabilidade e a empatia. Não os conceitos, né, se conceitua ou não, mas qual seria o lugar, assim, um lugar de valor dentro do set terapêutico ou também para a teoria? Assim, se tem uma importância grande ou pequena, algo nesse sentido. Sim, claro. Eu penso que a gente pode associar isso aos complexos positivos e negativos na teoria junguiana. Né? A vulnerabilidade seria a pessoa estar exposta, né? Está exposta a uma situação que ela não... ela está impotente quanto às condições de vida. Acho que você está falando mais de vulnerabilidade social, né? Sim. Porque tem vários tipos, né? Assim, também. Ela está exposta, ela faz parte, possivelmente, do grupo de outsiders, né? Que são pessoas que não são consideradas, são invisíveis às outras pessoas, e aí o que acontece? A luta pela sobrevivência. Então, aí a psicologia analítica vai trazer um complexo constelado da sociedade. A sociedade tem um complexo constelado aí, quer dizer, toda vulnerabilidade social, ela remete a um comportamento que é social, que não é daquela pessoa, mas porque aquela pessoa chegou àquele lugar por uma questão de classes sociais, né? Porque ela não tem uma condição, não teve condição de, ou pode até ter tido alguma condição de oportunidade de trabalho, mas ela foi perdendo esse lugar social e ficou como uma pessoa à margem da sociedade. Então, é uma ferida social. Aí é uma ferida profunda da sociedade que precisa cuidar e reintegrar essa pessoa. Então, aí a gente pode pensar em medidas socioprotetivas.
né, órgãos públicos que vão fazer o trabalho de reinserir essa pessoa na sociedade, medidas socioeducativas, sociointerativas, ou seja, possibilidade de, eu não gosto nem da palavra recuperação, mas é da palavra de restabelecimento dessa pessoa social, de mercado de trabalho, de condição de vida, de condição até, pensando lá na pirâmide de Maslow, de condições básicas, de alimentação, de moradia. Então, a sociedade precisa trabalhar com qual seria o caminho para resolver uma questão dessa? Políticas públicas ligadas à diminuição de pobreza, né, emprego e renda. Então, tem que estar ligado ao governo, está ligado às ações, está ligado às ONGs. E aí eu vou para o outro polo da sua questão, que é a empatia, né? Que aí seria justamente essa relação, né, Ana? De o que vai dar suporte para a situação da vulnerabilidade? O sentimento de empatia. Você realmente perceber que você precisa abraçar aquela causa como uma ferida sua. Eu até agradeço essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta tem muito a ver com a parte que nos cabe na questão solidária, né? Por isso que eu abracei a proposta da economia solidária. Porque a pobreza do outro é a minha pobreza também. Eu estou vivendo uma situação nesse momento social que a qualquer momento ela pode ser. Eu posso estar numa situação de vulnerabilidade também. Nada garante que eu vou ficar em instabilidade para o fim da vida. Eu também posso ficar até o fim da vida. Eu também posso ficar nessa situação. Então, eu tenho que olhar o outro na perspectiva de que eu poderia estar passando por isso. Portanto, se eu entender que o problema social é um problema meu também, não só porque eu poderia passar, mas porque eu posso fazer minha parte para evitar que o outro passe, e não achar que é só um compromisso do governo, ou que o governo está separado da ação da população, aí eu estou fazendo um corte, né? Estou fazendo um corte e estou reiterando esse discurso que o capitalismo traz, de cada um por si, né? Cada um que cuide da sua vida, o individualismo, né? Os PCs da vida, personal computer, quer dizer, é só para mim. No meu quarto, um computador, no quarto do pai, outro computador, no quarto do filho, outro computador. As pessoas cada vez mais isoladas na sua vidinha, fechada no seu cantinho, no seu quarto, sem olhar para o lado nem da família, que dirá o lado social, que dirá olhar o vizinho, que dirá olhar o porteiro, que dirá olhar a pessoa que passa na rua vendendo um ambulante. Então, por isso que eu abracei essa proposta das colaborações solidárias, porque eu entendo o voluntariado como algo que faz parte da nossa ação social, além do nosso trabalho regular, pelo qual nós somos remunerados. Um trabalho que tenha total viés do trabalho voluntário, que o retorno não seja financeiro, que o retorno seja humano. Então, acho que tem tudo a ver com a sua pergunta. Eu me coloco empática, porque eu me coloco no lugar do outro. E eu acho que que traz isso com a perspectiva da participação social, né? E do que Ricardo e a Mineres trazem como crítica civilizatória. A gente olhar para os nossos ancestrais, para nossas raízes, a gente perceber como é que está a sociedade de hoje, que está fazendo parte de uma doença que é coletiva, a doença como caminho, como um sintoma social, uma ferida que a gente precisa tratar, e que não basta a gente, sinceramente eu acho, viu gente, aí é uma coisa muito, muito minha. A gente fechar a porta do consultório, atender individualmente é muito importante, porque esse indivíduo também é um transformador social, mas também fazer uma ação social junto disso. E atender também pessoas que não possam pagar uma terapia. Isso também é uma ajuda social muito importante. E dar aula para pessoas que não podem pagar uma escola. Qualquer ajuda social voluntária que você não esteja imediatamente pensando no valor monetário. Um retorno, né? Para si, não, retorno tem, mas o retorno financeiro, né? Não apenas financeiro. E é tão fantástico isso, gente, porque o retorno financeiro vem. Ele vai vindo, porque o dinheiro, né? Isso aí é um outro tema, mas o dinheiro está ligado a esse campo energético. Então, quando a gente começa a trabalhar com ações sociais, o dinheiro começa a vir de outras formas, não dessa ação social, mas ele vai sendo gerado por outros meios, entende? E as pessoas vão conhecendo o seu trabalho. E aí, às vezes, a pessoa indica uma pessoa que pode pagar, e aí dessa pessoa se recebe. Eu acho que isso está no princípio da sustentabilidade. Eu gosto muito daquela ideia de que você pode fazer um trabalho, tem pessoas que podem pagar e tem pessoas que podem se beneficiar e não pagam. Acho que isso é a relação perfeita. Equilíbrio, né? Isso. O retorno à sociedade, exatamente. É isso aí. Vou trazer a pergunta de Gi, que está aqui bem perto.
Para esse bebê que nasceu no meio da pandemia, o que ficará registrado está de acordo com a angústia, desamparo ou não, no contexto vivido pela mãe? Ou isso é apenas momentâneo? Não, eu penso assim, que se a mãe estiver vivendo uma situação, a criança tem essa sensibilidade, né? Quanto mais novinha, quanto mais recém-nascida, mais ligada, maior essa simbiose com a mãe. Então, se a mãe está vivendo essa sensação de desamparo, essa sensação de que não pode cuidar, sei lá, uma depressão pós-parto, uma relação de impotência, uma situação de projetar na pandemia todos os problemas dela, porque também a gente está vendo isso, gente. Muita gente dando a pandemia, colocando na pandemia uma desculpa para não estar bem. A pessoa não está bem, independente de pandemia. Mas aí a pandemia veio a calhar para você poder encontrar uma forma de justificar o seu processo interno, o seu processo psíquico interno. Então, às vezes é uma pessoa que a condição dela emocional já não é satisfatória para ter um filho, né, emocionalmente falando. Porque a gente não se prepara só fisiologicamente, a gente se prepara emocionalmente também para ser mãe. Então, esse emocional, na verdade, ela está precisando ser cuidada. Então, se ela tem uma carência tão grande no cuidado, né, ela demanda tanto cuidado, obviamente ela vai gerar uma carência maior no bebê. Então, ela precisa ser cuidada na medida em que ela pode também dar esse cuidado. E a partir do que ela é cuidada, ela cuida. Né? É um processo. Se está um casamento realizado dentro do possível, claro. Né? Se ela está sendo alimentada por essa família amorosamente, afetivamente, tudo isso vai gerar também uma condição de amparo a esse bebê. Então, eu não acho que é só da situação da pandemia, mas a situação da pandemia pode fragilizar, como outras situações também. Pode desencadear, né? Outras questões, né? E como ela vai lidar com esse desafio? Porque a pandemia é um desafio para todos nós, mas como cada um pode lidar e como cada um tem as oportunidades, né, construídas para lidar. Basicamente, eu acho isso. Acho que por isso, gente, que eu volto naquilo que eu falei lá no comecinho. Eu acho que a nossa saída para a pandemia é o coletivo. É a gente se unir, é a gente começar a fazer trabalhos que chamem outras pessoas. Mesmo que a gente não possa sair de casa e aglomerar, a gente vai aglomerar de outra forma, como a gente está fazendo aqui. Para mim, é muito representativo tantas pessoas procurarem um curso de extensão. É muito representativo. Eu não acho que é só por causa de um certificado. Acho que tem uma sede de conhecimento e uma sede de estar junto. Acho que a gente está precisando estar junto, né? Então, iniciativas coletivas é que vão poder fazer com que a gente saia dessa situação. Porque a gente já foi comprovado que sozinho a gente não faz nada. E iniciativas coletivas de construção, porque de destruição já tem muitas, né? Então a gente precisa potencializar nossa capacidade de criar dentro do caso. Basicamente eu acho isso, Gabriel. Essa aglomeração. É uma que ele gosta. Eu também, Gabriel. A aglomeração que eu gosto. Da gente poder, né? Eu vi, por exemplo, nesse trabalho da relação. Nada, Gislaine. Ela agradeceu pela resposta aí, de nada. Eu vi nesse trabalho do UNEB pela Vida e essa parceria com o TCV, como foi uma coisa fantástica para a comunidade do entorno, e a gente, às vezes, na UNEB nem conhece essa comunidade do entorno. E a gente pode ter acesso a essa comunidade. As cartilhas, sabe? As pessoas gostaram muito da cartilha. E a gente pode também, a gente está podendo também distribuir para outras pessoas essas cartilhas. Essa cartilha que nós produzimos, completa. E num momento que as pessoas caíram um pouco no cuidado, no autocuidado. Essa cartilha chegou na hora certa, porque no começo todo mundo estava distribuindo material de prevenção. Aí as pessoas caíram. Eu acho que a gente está vivendo agora, gente, uma certa normalização e banalização da pandemia. Então, pessoas estão se aventurando muito e estão deixando de se prevenir. Então, ontem mesmo eu vi, né, eu saí de carro aqui nos arredores e vi pessoas nos bares sem máscara. Então, sabe, estão se autorizando, não sei a partir de quê. Então, isso está fazendo, essa cartilha vem rememorar. Ó, gente, a gente precisa continuar se prevenindo, porque a vacina ainda não chegou. O vírus não foi vencido, né? Então, não tem nada que faça com que a gente ache que está tudo bem, entendeu? A curva não desceu ainda. Então, a gente tem que estar atento para isso. Parece que entramos numa normose pandêmica.
Acho que esse seria um tema interessante também, falar da normose pandêmica, quer dizer, a gente está vivendo, parece uma normalidade de pandemia. Então, assim, eu não fui infectada, ninguém da minha família foi, então eu não vou pegar a Covid. Agora está mais amedrontador do que o início da pandemia, também acho. Inclusive, a gripe espanhola trouxe isso. A segunda onda foi muito mais forte, porque as pessoas deixaram de se prevenir. Ana Paula, faça aí o fechamento para a gente se despedir. Ou não dá tempo de fazer nenhuma pergunta mais não, né? São 16 e 20, né? Eu fico com receio só da gente se cortar. Não, vou fazer só uma colocação bem pequena, assim, porque talvez a maioria que não teve oportunidade, né, que nós discentes do curso de extensão tivemos, né, de caminhar com você há mais tempo dentro da psicologia analítica. E eu estava escutando sua fala agora há pouco e me remeteu a Thanatos. Não sei porquê, me veio assim. Acho que talvez porque a gente está nesse processo de fechamento de ciclo, para a gente entrar no curso de extensão. E Thanatos traz isso, né? Morte, renascimento, você usou a metáfora para a gente, né? A questão da vida onírica com a vida vigília, né? São duas faces de uma mesma moeda. Então, se você puder, brevemente, por causa do tempo, falar um pouco para as pessoas sobre Thanatos, essa representatividade, ou melhor, essa representação, a gente pode fechar com isso, aí amanhã a gente retorna já com a pergunta de Mari. Joia. Né? Eu acho que seria legal. Então tá, veja só, Eros e Thanatos, como qualquer diálogo entre a dupla de opostos, né, que a psicologia analítica se vale dessa dupla de opostos o tempo inteiro, a vida vai estar sempre acontecendo nessa dança. Então, assim, a gente acorda, eu costumo dizer que todos nós somos bipolares, porque a gente pode não ter um comportamento extremo, mas às vezes a gente acorda mais feliz e daqui a pouco, logo depois do café, a gente dá uma baqueada, ou porque houve uma notícia difícil, ou porque teve alguma sensação ruim, ou uma coisa totalmente interna, sem muita explicação, dá uma tristeza, daqui a pouco dá uma melhora. Então, a vida é essa questão mesmo, dessa dança, entre o prazer e a morte, que a psicanálise vai chamar de pulsão de vida e pulsão de morte, e Jung vai chamar de regressão e progressão da energia psíquica. Ora você tem uma necessidade de expansão, ora você tem uma necessidade de recolhimento. Mas Thanatos de jeito nenhum é triste. De jeito nenhum. Aí é uma estereotipia de Thanatos. É uma estereotipia de Eros, ele ser sempre feliz. Em ambos tem a condição de um e de outro. Thanatos tem uma potência de Eros e Eros tem uma potência de Thanatos. Isso está em todos os opostos. Né? Então, esse momento, por isso que eu trouxe essa metáfora, toda morte é um renascimento. A gente está morrendo e nascendo o tempo inteiro, então agora a gente está fechando uma etapa, dá uma certa, assim, missão cumprida, foi legal, as interações foram ótimas, mas estão acabando, oh, que tristeza, mas está começando outra coisa. E mesmo que não tivesse curso de extensão, estaria começando outro ciclo, porque os ciclos são sempre iniciados, reiniciados. Assim como o dia e a noite, assim como dentro e fora, assim como sim e o não, né? É assim, então a vida não tem essa, né, coisa separada, voltando para o início que eu trouxe das caixinhas. A vida é cíclica e é sempre a espiral sempre apontando para cima, como eu falei lá no início das nossas interações. Então amanhã teremos o Papo de Si, também às 14h30, sejam todos e todas bem-vindas, e aí no dia 8 de setembro, começaremos o curso de extensão com as inscrições ainda abertas até hoje, às 24 horas, 00.00 horas, e a partir de amanhã, todo mundo já vai receber o e-mail, e na quarta-feira faremos o teste, viu, gente? Quem puder, às 8h30, para a gente sentir a utilização da plataforma. Mas aqui não vai parar. Teremos a segunda edição das interações com 4 participações em setembro, 4 em outubro, 4 em novembro e 2 em dezembro, tá? E cada mês a gente vai trazer convidados diferentes. Inclusive, aceitamos sugestões de temas e pessoas que vocês queiram. Eu já tenho uma sugestão, aproveitando que Proadileza entrou na sala, não sei se ela ainda está aí. O meu convite é para ela falar um pouco da psicodrama, porque ela ficou devendo para a turma, que agora está no semestre, então já estou convidando. Eu já mandei um zap para ela. Vai ser ótimo. Eu já convidei de novo, estou aguardando a resposta dela, tomara que ela ainda esteja aí. E a gente gostaria de ouvir. Eu vou reiterar essa convite também, tá bom, Ana? Sim. Gente, até amanhã. Tá. Obrigada.
Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde.